caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 20 de abril, terça-feira, da terceira semana da Páscoa. Ainda a primeira leitura é dominada pela figura de Estevão, que faz um discurso muito duro, dizendo: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, então, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E, ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Aí são importantes ainda duas coisas. Em primeiro lugar, a semelhança entre Estevão e Jesus. Já a semelhança na maneira de acusá-lo através de falsas testemunhas. E depois a semelhança na maneira de como ele enfrenta a morte. Sim, Estevão é morto por apedrejamento, mas ele também diz: Senhor, acolhe o meu espírito. Jesus tinha dito: ó Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois Jesus, no ato da cruz, fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão diz: Senhor, não os condene por este pecado. Quer dizer, esta semelhança, o que acontece com Jesus, também pode acontecer eventualmente com algum discípulo quando se cria uma hostilidade e uma rejeição. Há um discípulo do Senhor semelhante à hostilidade e à rejeição que o próprio Senhor Jesus experimentou. Não, mas a segunda coisa que é importante nesta leitura é a figura de Saulo, que aparece pela primeira vez no nosso horizonte. Saulo é quem, no caminho de Damasco, será tomado por Cristo ressuscitado, caindo do cavalo. Ele naquele momento se converteu, viu o Senhor Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas aqui Saulo estava presente como um líder. Ele não estava participando do apedrejamento, mas estava participando de alguma maneira da condenação. Estava ali como um enviado do Sinédrio para perseguir as lideranças da comunidade de Jerusalém que estava se estruturando, que estava se organizando. O que é que Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, está nos dizendo? Que Saulo, muito provavelmente, começou a refletir também sobre aquilo que estava vendo e sobre aquilo que estava ouvindo. Vindo Estevão, e o modo de falar e o comportamento dele para testemunhar Jesus Cristo com vigor, com força. Certamente ele era do partido contrário e estava ali justamente para aprisionar, para botar na prisão os seguidores de Jesus, mas certamente começou a ser tocado. E pouco a pouco, através de Estevão e através de outros que ele contribuiu para colocar na prisão ou para fazer morrer, começou a entender quem era Jesus, até o momento no qual Jesus atravessou o caminho dele, enquanto estava indo a Damasco, tocou na inteligência e no coração e finalmente compreendeu qual era a verdade.
e certamente depois, quando encontrou algumas pessoas da comunidade que lhe explicaram e que o acolheram, e que de tal forma que grande milagre que Jesus operou foi a transformação de Saulo num grande adversário e inimigo da comunidade cristã, das lideranças daquela época, apóstolo com um espírito missionário extraordinário que percorreu o mundo daquela época para anunciar Jesus Cristo. Isto quer dizer que sempre podemos manter um olhar atento a todas as pessoas, até mesmo aquelas que nos parecem as mais contrárias à vida da igreja, à nossa própria vida cristã, porque quando menos esperamos, a depender do nosso testemunho e do nosso pedido a Deus na oração, estas pessoas podem mudar de vida, assim como Saulo mudou de vida e passou a ser chamado de Paulo, para mostrar exatamente como a mudança era tão grande, mudando completamente a identidade dele, mudando até o seu nome. E o Evangelho é continuação do capítulo 6 de São João, que é o capítulo que começa com a multiplicação dos pães e depois tem todo um diálogo de Jesus com os que o procuravam, e Jesus tinha reclamado, trecho que foi lido ontem, que as pessoas o procuravam porque tinham ficado saciado e não porque tinham percebido, alimentando-se com aquele pão e com aquele peixe que Jesus tinha multiplicado, compreendendo que ali se tratava de Deus, da presença de Deus, de uma ação divina feita por Jesus, o próprio Filho de Deus. E eles não compreenderam que aquilo era um sinal de uma outra realidade, apenas ficavam satisfeitos com o pão e com o peixe. E então eles perguntam, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realiza para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: na verdade, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quer dizer, Jesus, de uma maneira direta, se revela como ele sendo o enviado do Pai. E este é um ponto de dificuldade que nós veremos nos próximos dias, como alguns ficam admirados e se tornam discípulos do Senhor Jesus, mas muitos voltam atrás porque não aguentam pensar que Deus possa manifestar-se através de um homem que na aparência é tão limitado como todos nós somos limitados. Na realidade é que Deus decidiu entrar na nossa condição humana através do grande mistério da encarnação, exatamente para permanecer numa proximidade conosco única, como um homem pode estar próximo de um outro homem, pela amizade, pela solidariedade, pela compaixão, pela misericórdia, mesmo sendo na sua condição humana a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus. Que abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.